Olá pessoal, eu sou o professor Rios, aposentado da Unicamp, e eu vim aqui responder perguntas que são formuladas a partir de perguntas inteligentes. Então a gente vai ver respostas inteligentes, principalmente para perguntas inteligentes, porque resposta todo mundo tem para tudo. Só o mais difícil é achar qual é a pergunta inteligente. E a pergunta inteligente que se faz é: por que Putin ligou para Lula? Por que Putin ligou para Lula, principalmente logo antes de Putin se encontrar com Trump? Será que isso foi uma ligação de amigos? Será que isso foi uma ligação para tratar da guerra da Ucrânia, como parece ser? Ou será que isso está escondendo alguma outra coisa que tem que ser escondido e, obviamente, a maior parte das pessoas nem imagina qual é? Então vamos lá. Primeiro, apesar de grandes diferenças, o Brasil é um país muito próximo da Rússia. Bom, primeiro, nós temos imigrantes russos, muitos. Por exemplo, minha família, por parte da minha mãe. Então existe uma conexão Rússia-Brasil que, embora não seja numerosa, nós não temos 90% da população de russos no Brasil, mas é muito importante. E não podemos esquecer que a Rússia foi isolada do mundo, por assim dizer, do mundo ocidental. Vamos dizer, dos Estados Unidos e seus mais próximos. Então a Rússia é um país isolado, digamos assim, pelos Estados Unidos, daquilo que a gente chama de Ocidente, mas mantém boas relações com o Brasil e existem muitos descendentes de russos no Brasil. E o Brasil tem interesses complementares com a Rússia. Por exemplo, o Brasil anda exportando petróleo e importando diesel da Rússia. Por exemplo, o Brasil pode ser um grande fornecedor de produtos que não tem na Rússia e vice-versa. E eles são membros do BRICS, que é aquela nova organização, digamos assim, de comércio. Ela está para ser melhor definida, mas é de interesses comuns. Bom, então qual seria o interesse comum entre a Rússia, sancionada duramente pelo Ocidente, leia-se Estados Unidos, apesar disso ser uma hipocrisia, porque eles mantêm vários negócios em comum, mas sancionada de qualquer maneira, com o Brasil, que foi duramente sancionado pelos Estados Unidos. Então eles têm uma coisa em comum, que não é a guerra da Ucrânia, mas são as sanções americanas, para conversar antes do Putin aceitar o convite de conversar com o seu homólogo presidente também dos Estados Unidos. Então, nada me tira da cabeça que o que eles conversaram foi muito mais além de vodka, balalaicas e outras coisas do tipo. Com certeza eles conversaram sobre como reagir às sanções de Trump. Por quê? Porque elas são comuns a todos os países. E todos os países vão, sem dúvida alguma, se juntar, se unir contra essas sanções. Eu não tenho nenhuma dúvida que os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo, e isso há décadas, se não há pelo menos 150 anos. Mas ele é hegemônico, ele manda no SWIFT, que é o sistema de trocas internacionais. Todo mundo tem que passar pelo dólar para fazer uma troca internacional, todo mundo paga um pedágio para os Estados Unidos, todo mundo tem a vida completamente escrutinada pelos Google da vida, pelos iPhone,
Estados Unidos dominam o mundo. Eles sabem o que você vai pedir no almoço de amanhã antes de você pensar em pedir. Eles sabem de tudo, mas agora eles tentaram abusar desse poder. De que forma? Taxando o mundo. Até hoje eu não entendi porquê e eu vou querer conversar com vocês qual o porquê disso. Isso parece uma coisa completamente fora do comum, completamente alucinada, mas não é estranha aos Estados Unidos. E o único país que se estranhou com os Estados Unidos a vida inteira foi a Rússia, antes União Soviética. Então veja, a Rússia, ela nunca se dobrou às vontades dos Estados Unidos, nem quando era União Soviética. E agora, o Brasil foi sancionado pela primeira vez na vida pelos mesmos Estados Unidos. Nós nos colocamos em pé de igualdade com um país comunista, que nós não somos, obviamente, e provavelmente nunca vamos ser, ou pelo menos nunca na nossa existência. Então, com certeza, eles não conversaram sobre banalidades, nem sobre uma guerra que está 15 mil quilômetros do Brasil. Eles conversaram sobre a realidade de seus próprios países frente às sanções americanas. E eu não tenho dúvida que, nesse sentido, o Putin vai incluir nas suas conversas com o Trump questões que têm a ver com o Brasil, que é um país irmão da Rússia. O Brasil é país irmão de todos os outros países. O Brasil não tem contencioso com país nenhum. Por que teria com a Rússia? Não teve nem quando era União Soviética e o governo do Brasil era militar. Por que vai ter agora? Eu não tenho dúvida de que Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e mais 10 países que formam parte dos BRICS atualmente, eles estão trabalhando em conjunto para poder, obviamente, criar alternativas ao mando e desmando americano. E uma dessas partes importantes, um dos degraus dessa escada, é a conversa que Lula teve com Trump, com Vladimir Putin, antes de conversar com o Trump, e que vai deixar muito mais dúvidas na cabeça do Trump do que certezas do que ele tem. Ele tem muita certeza, ele tem poucas dúvidas. Eu acho que aí é a fraqueza dele. Então tá aí algumas respostas para as perguntas importantes, que são: o que conversou Putin com Lula? E eles conversaram sobre a realidade de seus países frente aos Estados Unidos. Como combater essa arbitrariedade que, mais uma vez, os Estados Unidos estão cometendo, e desta vez com todo o mundo. Ok? Vamos esperar os próximos capítulos, mas nenhum deles será favorável, infelizmente, aos Estados Unidos. Por quê? Porque tem um povo maravilhoso. O americano, assim como qualquer outro país, do Afeganistão, de Burundi, Uganda, Lesoto, Botsuana, eles querem viver em paz, prosperar, ser felizes. Mas, como eu ouvi nos Estados Unidos, de um americano que eu conheci na fila do supermercado, o governo americano muitas vezes não deixa. Então, um abraço e até a próxima. Se inscreva no nosso canal, que agora nós vamos postar vídeos regularmente. Tchau, tchau. Até a próxima.